Durante toda a sua vida você sentiu muita ansiedade e nunca soube como desacelerar. Pelo menos não até agora. Porque eu quero te ensinar nesse vídeo aqui como que você consegue controlar melhor o seu cérebro, desacelerar um pouco seus pensamentos ansiosos, se acalmar e conseguir refletir melhor sobre o que você está pensando, o que você está sentindo e como você está agindo. Dessa forma você consegue tomar as rédeas de novo da sua vida e sair do modo do piloto automático. Meu nome é Felipe Capuz, eu sou psicólogo clínico e nesse vídeo eu quero te mostrar por que você é ansioso, por que você não consegue controlar as suas emoções e seus pensamentos e como com uma simples dica, com um simples movimento, com um simples pensar diferente, você vai conseguir mudar completamente a forma como você lida com essa ansiedade. Essa simples forma de agir diferente é exatamente a maneira que eu lido com meus pacientes mais ansiosos ou mais acelerados e é a forma que eu também quero ensinar você, que ainda não é meu paciente, a como ter mais controle sobre a sua própria vida, saindo do piloto automático e tendo mais autonomia para poder mudar as coisas que realmente importam. Então, se você está comigo nessa e quer realmente ter um melhor controle emocional, vem comigo, bora lá! Primeiramente, eu quero que você saiba que a ansiedade é mais uma emoção. Assim como você viu lá em Divertidamente 2, ela, assim como a tristeza, a raiva, a alegria, ela é só mais uma das 1000 emoções que você pode ter todos os dias. E eu queria dizer que, principalmente, as emoções são reguladas por uma partezinha aqui do nosso cérebro chamada amígdala. Em especial, a ansiedade, ela vai ter um papel muito, muito importante envolvendo o cortisol e a noradrenalina, que são 2 hormônios essenciais para a nossa sobrevivência, mas que quando estão em excesso, ou seja, quando a ansiedade está em excesso, eles tendem a mais prejudicar a nossa relação com nós mesmos e com o mundo do que ajudar. Por isso que regular a ansiedade é tão importante. Mas vamos por partes. Quando seu cérebro percebe uma ameaça, seja ela real, como um assalto a mão armado, ou uma ameaça imaginária, como o medo de achar alguém que você gosta na rua, ele começa a liberar certas emoções no seu corpo, que nem eu falei, a ansiedade, que são reguladas por alguns hormônios. E isso faz com que o seu cérebro ele desative qualquer racionalidade dele. Você começa a se sentir mais ansioso, você começa a ter tremedeiras na mão, você começa a ter pensamentos acelerados. E essa amígdala que eu falei agora há pouco, ela é hiperativada, ou seja, ela tem uma sensibilidade, ela fica mais ativada, ela trabalha mais, muito mais do que outras partes que são responsáveis pela regulação, pela racionalidade, pela clareza de pensamentos. E é por isso que você fica desesperado, por isso que você entra no famoso piloto automático, que seria justamente parar de ter controle sobre o seu próprio corpo. Mas o seu cérebro não é totalmente ansioso. Que nem eu falei, essa parte da amígdala e da expressão da emoção mais quente, digamos assim, ela é uma parte só do cérebro. O cérebro é muito complexo para ter só uma emoção ao mesmo tempo. Então o que a gente acaba tendo aqui é uma divisão entre emoções quentes, que é essa parte que eu falei para vocês de um piloto automático, de agir por impulso, de pensamentos acelerados, e uma parte do cérebro onde você tem emoções mais frias, onde você é mais racional, onde você delibera mais sobre suas ações, onde você é mais ponderado. E enquanto essa parte quente está ativa, essa parte fria tende a ficar um pouco mais retraída, não ativa tanto, e você age por impulso. Então, já explicando por aqui, a ideia é que a gente consiga diminuir essa área quente, diminuir essa aceleração, esse piloto automático, diminuir essa forma acelerada e rápida de falar, e o tempo todo você não consegue parar de falar, e o tempo todo você está agitado, o tempo todo você está hiperativo, o tempo todo você está... Diminuir essa parte e aumentar a racionalidade, aumentar essa reflexão e não agir por impulsos. É difícil, mas eu quero te ajudar a não fazer com que isso seja tão complicado assim. E bom, falando dessa parte fria e mais racional, a gente tem que entender que essa parte se chama córtex pré-frontal, que é basicamente essa parte aqui da frente da cabeça, a nossa testa, que é, por acaso, a última parte do nosso cérebro a se desenvolver. Isso explica o fato de que, por exemplo, crianças e adolescentes são mais impulsivos, porque eles não têm a parte do cérebro que é responsável
Pela reflexão. Então por isso que quando você era adolescente e criança, você era todo agitado, você era bem maluquinho, você era todo... porque você não tinha um cérebro bem desenvolvido ainda. E por isso que também é muito importante que crianças e adolescentes não usem drogas, não usem substâncias, porque pode prejudicar essa parte da racionalidade e fazer com que a pessoa seja mais impulsiva. Então esse córtex pré-frontal aqui precisa ser ativado. Isso você já entendeu. Mas por que é tão difícil ativar esse córtex? Primeiro porque a gente não tem uma tendência natural a refletir sobre as coisas. A gente tem uma tendência dentro da nossa genética a ser reativo. E você já percebeu esse ponto que reatividade sempre, o tempo todo, não é muito efetivo. Então, o que eu quero mostrar aqui nesse vídeo é como a gente consegue aumentar a ativação do córtex pré-frontal, fazendo você ser um pouco mais racional em momentos em que você tem uma emoção mais forte, mais aguda. E aí você consegue ter um equilíbrio. Não é ser 100% racional ou 100% emocional, é achar um equilíbrio entre as duas partes. Mas eu preciso apelar para o meu cérebro emocional, para o seu cérebro racional conseguir me ajudar aqui nesse momento, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal, porque eu acabei de começar os conteúdos por aqui, então tem muita coisa aí pela frente, e você deixando um like aqui vai ser o meu termômetro de que o conteúdo está sendo adequado e que está sendo útil para você. Então se você já está gostando, sabe que vai vir muito mais conteúdo, muito mais vídeo educacional de psicologia científica para você no futuro. Então já se inscreve aqui também para não perder mais nada. Então, continuando. Imagine que você entregou um relatório do trabalho na segunda-feira para o seu chefe. Mas o seu chefe não te fala nada, não te dá feedback, não te pede correções até quarta-feira. Ou seja, 2 dias inteiros em que você não escutou nada. Nenhuma coisa vindo do seu chefe, nada que podia te ajudar a direcionar melhor a situação. E aí você começa a pensar coisas meio catastróficas, coisas como meu trabalho deve estar horrível, meu chefe odiou, provavelmente eu vou ser demitido, o Marquinhos, o financeiro, provavelmente fez um trabalho muito melhor que o meu. Isso vai deixando você cada vez mais ansioso, você cada vez mais vai ficando descontrolado, nesse sentido de que você não vai ter mais o controle das suas emoções, você vai deixar o piloto automático tomar conta. E você começa a ficar agitado, você começa a ficar preocupado, você começa a ter pensamentos mil. Você pode até ser impulsivo nesses momentos, você pode até, sei lá, se você tem algum histórico de abuso de álcool, por exemplo, começar a usar álcool, você pode agir de forma impulsiva dentro de casa, você pode começar a ficar um pouco mais violento, óbvio, depende de pessoa para pessoa, mas normalmente é isso que acontece. Você começa a perder controle das suas próprias ações, porque a emoção, nesse caso a ansiedade, a preocupação, estão tomando conta de você. E perceba, isso aqui é uma ameaça totalmente imaginária. Não existe, em hipótese nenhuma, em lugar nenhum, uma declaração escrita de que você vai ser demitido. Só porque o seu chefe não respondeu um relatório em 2 dias, não quer dizer que o seu trabalho está horrível ou que você vai ser demitido. Isso é coisa da sua cabeça. Isso é coisa da forma que você interpreta o mundo, que você interpreta as ameaças existentes. E não precisa se preocupar, não é errado você pensar dessa forma. Na verdade, é esperado que você pense dessa forma, uma vez que a gente tem um mundo muito agitado, que a gente tem questões envolvendo a lei celular, informações recorrentes, competição dentro do sistema capitalista, que vai deixar você preocupado, naturalmente. Então, não se ache errado por pensar dessa forma. O que eu quero trazer aqui é, você vai pensar, você vai ter pensamentos catastróficos. O que você tem que fazer aqui é sentar, parar, respirar e refletir. Veja bem, em nenhum momento eu estou falando que você vai ser reativo, que você vai deixar as coisas tomarem conta. Você tem que começar a perceber, com pequenos sinais, de que você está começando a entrar no ciclo da ansiedade. Então, no momento que você começou a perceber que o seu chefe não te respondeu, você tem que parar e começar a observar seus pensamentos. Coisas como eu vou ser demitido e o trabalho está horroroso, vão passar na sua cabeça. E você pode começar a refletir sobre esses pensamentos, por exemplo. Eu acabei explicando melhor o papel dos pensamentos nesse outro vídeo aqui, então se você quer saber mais sobre isso, clica aqui do lado e eu também vou deixar o link na descrição. Mas de forma geral, você também vai começar a sentir o seu corpo agindo de forma diferente. Seu coração vai começar a bater mais rápido, você talvez sinta uma pressão no peito, sua respiração vai ficar agitada. Em algumas pessoas você pode até sentir a mão tremendo, a mão suando, pode até ter sensação de desmaio. Você também pode ficar hiperativo, bater perna, enfim, você sabe.
um quadro de ansiedade no geral. E eu preciso que você comece a prestar atenção em você mesmo. Isso é uma coisa essencial para qualquer controle psicológico que você queira ter na sua vida. Prestar atenção em como você está, no que você está pensando, no que você está sentindo, estar presente com você mesmo. E isso é uma tarefa muito difícil. Não é fácil. É muito mais fácil falar do que fazer. Porque quando o descontrole começa a acontecer, as coisas só vão. Mas você pode quebrar esse descontrole se você começar a prestar atenção em você mesmo. Respirar, estar mais ativo em você naquele momento. Para quem não sabe, isso basicamente se chama mindfulness. E eu posso fazer um vídeo sobre isso explicando mais em detalhes, mas no geral é isso que eu falei. Estar aqui e agora com você mesmo, com os seus pensamentos, com as suas emoções e com seus comportamentos. Mas de forma prática, o que eu posso falar para você fazer nessa situação são algumas coisinhas bem simples, na verdade. Como eu falei, você pode avaliar os pensamentos, entender se aquele pensamento é verdadeiro, se ele é falso, o quão verdadeiro aquele pensamento é, quais provas você tem de que você vai ser demitido e quais provas você tem que você não vai ser demitido, sem julgar você mesmo, sem invalidar a você mesmo, porque você está fazendo o seu melhor. Você está fazendo o que você pode dentro das condições que você tem. Então eu quero também que você comece a diminuir seus auto-julgamentos. Diminuir falas como, não, pensar nisso é besteira. Nossa, eu queria aquilo, mas aquilo era tão bobo. Nada é bobo. Se você quer e se você pensa coisas, elas têm uma justificativa para existir. E se validar também ajuda a regular suas emoções. Ou seja, você está diminuindo aquela ativação da amígdala, aquele cérebro mais quente emocionalmente, e ativando mais o seu córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelo raciocínio. A palavra de ordem aqui é reflexão e não reatividade. Você precisa ser mais reflexivo e vivenciar mais as suas emoções, sem tentar fugir delas, de nenhuma maneira. E de novo, é super fácil entender a teoria. A prática é que vai ser complicada. Principalmente se você tem anos ansioso, anos com raiva, anos descontrolado emocionalmente. E tá tudo bem ser difícil, ninguém falou que a trajetória vai ser fácil. Ninguém disse para você que vendo esse vídeo aqui você vai conseguir mudar a sua vida de um dia para o outro. Mas esse vídeo aqui é o começo da sua mudança. É a forma que você vai começar a botar em prática esses aprendizados na primeira crise de ansiedade que você vê depois daqui. Então, no seu trabalho amanhã, se você ficar ansioso, por exemplo, pare, reflita e não reaja. Perceba o seu corpo, perceba você naquele momento. Vai demorar, você não vai conseguir de primeira, provavelmente vai ficar frustrado algumas vezes, mas é importante não desistir. Porque começar a mudar dia após dia, segundo após segundo, é o que vai fazer você ter uma vida de valor. É fazer você ter uma vida cheia de propósito, fora do piloto automático e com mais autonomia para você. Mas, se você quer aprender a desligar mais o cérebro emocional e ativar mais o cérebro racional de uma maneira mais eficaz, mais personalizada para você, entendendo realmente a sua história de vida a fundo, entendendo de onde vem essa ansiedade, de onde vem esses pensamentos acelerados, esse piloto automático, e como mudar detalhe por detalhe essa situação na sua vida, eu tô aqui para te ajudar. Pela terapia, é possível você mudar, assim como vários pacientes meus conseguiram também ter uma mudança de qualidade de vida. Eu vou entender de verdade, na sua vida, como alterar esses padrões. E se é por isso que você procura, se é para uma terapia baseada em evidência e com alta qualidade, me chama no link aqui da bio que eu vou estar super à disposição para poder ajudar você. E de novo, eu quero reforçar, se você gostou do conteúdo aqui, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para aquelas pessoas que também precisam desse tipo de conteúdo. Você provavelmente conhece várias pessoas ansiosas por aí que precisam desacelerar um pouquinho mais. É isso, gente. A gente se vê numa próxima, mas eu quero que vocês se lembrem. Não reajam, apenas reflitam e pensem no que está acontecendo antes de tomar qualquer ação.